A noite vai te encontrar, de Julia Haberman. Prólogo. Os degraus até o porão eram íngremes demais para uma menininha que abraçava a parede a cada passo dado. Não havia corrimão em que me segurar, era apenas uma queda brusca em direção ao escuro, em um chão de concreto lá embaixo que me deixaria em pedaços. Eu entendia muito bem que minha única tarefa ali era pegar o que estivesse dentro da barulhenta máquina de lavar que ficava no finzinho da escada e escalar a parede de volta. De jeito nenhum eu deveria explorar aquele caos íntimo e repulsivo, ou um certo livrinho preto, de 20 por 25, cujos 5 centímetros de espessura eram mantidos em segredo por um pequeno fecho. O clique fazia eco pelas paredes mofadas quando eu o abria. Eu não era uma menina particularmente corajosa. Tinha medo de montanha-russa, de saltos mortais, de filme de terror e até de parede ao lado da minha cama. E até da parede ao lado da minha cama. Perdão. À noite, depois que minha mãe apagava as luzes, eu socava a parede para ter certeza que era realmente sólida. Como minha irmã muitas vezes reclamava do barulho, minha mãe impôs um limite de 50 socos, o que é o menos do que parece e nunca o suficiente. Eu tinha certeza de que ia escorrer pela parede do quarto e ninguém iria me encontrar depois. E mesmo assim, algumas vezes, quando a casa estava vazia e a máquina de lavar em silêncio, eu abria a portinha da cozinha e me arriscava escada abaixo. Pegava a lanterna que ficava no primeiro degrau, meu peito arfava, o cheiro de terra e putrefação enchia meus pulmões, e eu rastejava até um submundo encravado na encosta de uma montanha da Virgínia. Eu tinha certeza de que o porão ficava em cima do inferno de que os adultos gostavam tanto de falar. A rachadura sinuosa no chão de concreto sujo provava o quanto as almas desesperadas se engafiavam para escapar de lá. Eu ia até o centro do porão, sempre pulando com cuidado por cima dessa rachadura, e não ficava na ponta dos pés, e esticava a mão até sentir o fiozinho que descia do teto. Quando puxava o fio e a lâmpada expulsava as sombras do porão, era como se eu tivesse entrado no cérebro da minha mãe. Era ali onde ela pintava retratos e bolhas coloridas abstratas sobre cavaletes de madeiras, onde limpava as lentes da câmera e a sua arma, onde pessoas feitas de papel surgiam como fantasma a partir de soluções químicas fedorentas, onde ela guardava as ferramentas velhas com dentes gigantes. Ali, em um baú antigo, era onde ela guardava seu sombrio livro de fotografias. Era um livro de terror, um livro de sofrimento, um livro de morte, de pessoas mortas. E era minha mãe quem estava do outro lado olhando através das lentes. Sendo mãe solo, ela se aventurou por inúmeras profissões para poder pagar nossas contas. Foi garçonete, cabeleireira, atendente de madeireira, cozinheira escolar, empregada doméstica, secretária, operadora de empilhadeira, auxiliar de encanador e modelo de feira de automóvel. Ela era a bela Cinderela de olhos azuis que nunca chegava no trabalho na hora certa, seus pés delicados se esfolando em sapatos fuleiros, a mulher que lia a mão dos colegas durante o almoço. Seu chefe perdia o interesse nela na mesma velocidade com que tinham se apaixonado. Meu 10º ano de vida, o ano em que as coisas deram errado, ficou marcado por ter sido aquele em que ela aceitou um trabalho como fotógrafa no necrotério do condado. Ou seja, minha mãe fotografava pessoas mortas,
do lugar onde os cadáveres haviam sido encontrados até a mesa onde um legista escavava em torno dos órgãos. A primeira vez que ouvi um T costurado em um peito branco cabeludo, me perguntei se era uma referência a Tatum, como um tanto ergo como um hino católico. Eu não sei se é assim que pronuncia. Durante seu primeiro mês como fotógrafa forense, minha mãe chegava em casa com os olhos vermelhos e os dedos roxos. A vaga estava aberta há 7 meses quando ela se candidatou para o serviço. Era um trabalho que se estendia pelo enorme condado rural nas montanhas de Blue Ridge durante o inverno. Ninguém queria ouvir o telefone se esgoelando no meio da madrugada e ser obrigado a pegar um casaco e sair quando estava 5 graus abaixo de zero do lado de fora. Ninguém queria pegar os turnos dos suicidas de final de ano e ter que arrastar por estradas escuras e geladas até uma cabana cheia de luzes festiva e um chão ensanguentado. A febre da cabana explodia entre dezembro e fevereiro. Como parte do treinamento, minha mãe recebeu uma câmera, um par de botas azuis e um cartão laminado com sua foto. Disseram a ela para primeiro fotografar em ângulo aberto e depois os mais perto que aguentasse, ou seja, não vomite, vai estragar a cena do crime. Minha mãe era ótima naquela função, de tirar retratos de mortos. E, no chão do porão, eu me sentava com as pernas cruzadas e virava as páginas do livro, com frio e umidade filtrando pela minha calcinha fina. Eu botava a palma da minha minúscula mão em cima de cada foto. Um homem morto na mesa de autópsia. Parada cardíaca, eu pensava. Um cachorro vivo ao lado de uma grande extensão de água. Esse cachorro amava uma pessoa triste que mergulhou e não voltava mais. Uma mulher jovem sobre o azulejo da cozinha, com a pele macia e os cabelos e as pernas estendidos em certo ângulo. Salto alto. Sangue empoçado escuro, porque era uma fotógrafa em preto e branco, fotografia em preto e branco. O marido continuava por ali, livre, leve e solto. Eu me sentia o mais perto possível de minha mãe nesse momento em que me sentava com o livro dos mortos. Ela era uma pessoa difícil de se conhecer, mesmo sendo tão apaixonante. Ela podia montar um quebra-cabeça de 1000 peças em uma tarde frenética. Cantava Amazing Grace de uma maneira vibrante. Cuidava de gatinhos selvagens. Contava piadas bem pesadas. Fumava charutos na noite do ano novo. Escrevia texto com uma caligrafia perfeita. Podia fazer contas de cabeça mais rápido que qualquer pessoa que eu conhecia. Desenhava com carvão retratos meus e de minha irmã mais velha, quando não estávamos olhando, e depois os deixava nos nossos travesseiros. E, mesmo assim, ela era capaz de fotografar uma mulher morta com um olhar frio e calculista. Quase infartei no dia em que ela me pegou com o livro no meu colo. Contei cada um dos 21 cliques de salto alto na escada do porão. Ela tinha chegado mais cedo de uma entrevista de emprego. Isso foi 2 semanas antes de precisarmos fugir. Ela não gritou, apenas ajoelhou ao meu lado. Eu podia sentir o frio do concreto correndo pela sua meia calça preta como se fosse meu próprio joelho ou meus próprios ossos. Sussurrei, como você teve coragem de tirar essas fotos? Ela sussurrou de volta. Porque você abriu o livro? E pressionou os lábios contra minha orelha. Porque você é igual a mim. Os dedos de minha mãe ainda provocam arrepios na minha espinha, sempre que me lembro disso. Ela sabia que uma mulher morta me seguia toda vez que eu subia as escadas e mergulhava outra vez no calor da luz. Ela sabia, porque eu me sentia coagida a descer rapidamente até o porão, como se precisasse fazer alguma coisa. Porque a mulher morta no chão da cozinha não se ateve à foto daquele livro.
Não fui a única a ser seguida. Essa mulher tirou os sapatos manchados de sangue e minha mãe também, e seguiu minha mãe também.